2 horas com o Claude aberto. E eu não estava pedindo para ele escrever nada. Eu não estava automatizando tarefa. Eu estava sendo interrogado. E acho que foi uma das conversas mais valiosas que eu tive na semana. E hoje eu vou te mostrar como transformar a IA de um assistente obediente em um mentor que te desafia pra caramba. Olha, a maioria das pessoas usa a IA do jeito errado. E eu sei, porque eu fazia a mesma coisa. Você pede às vezes para a IA escrever um e-mail, ela escreve. Pede para ela resumir um documento, um artigo, ela resume. Pede para ela organizar suas ideias, ela organiza. Tudo isso é útil, certo? Claro que é. Mas sabe o que você não está fazendo direito? Você não está sendo desafiado. Você não está sendo questionado sobre as suas decisões, sobre os seus padrões, sobre as coisas que você está evitando fazer. Eu acho que é aí que justamente mora o valor real de ter uma IA que conhece todo o seu contexto. Porque vamos lá, veja bem. Ter alguém que concorda com você em tudo que você fala, pô, isso é fácil de achar. Mas ter alguém que te conhece profundamente e assim, sempre te provoca, isso é raro, é muito raro. Eu tenho um sistema que eu faço a documentação de tudo que acontece na minha vida e principalmente aqui no meu trabalho. Aliás, se você não tem esse conteúdo, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde a IA ela armazena todas as suas informações para te conhecer a fundo. Mas vamos lá, voltando antes que eu me perca. Eu estava olhando para tudo isso que eu tinha documentado, então os projetos, sucessos, fracassos, padrões, e pensei, caramba, a IA sabe tudo sobre mim, ela conhece meus projetos que deram certo, os que fracassaram, minhas desculpas, até os meus padrões de autossabotagem ela consegue ver. E eu estava usando isso só para ela me ajudar a fazer as coisas mais rápido. Aí eu pensei, mas e se ao invés de só usar para executar, eu usasse para ser provocado? Assim, para ser questionado sobre as decisões que eu estou tomando no piloto automático mesmo. Então eu criei o que eu chamo de sessões socráticas. Basicamente, são conversas estruturadas onde a IA ela age como meu mentor que conhece toda a minha história e usa isso para fazer assim, perguntas bem honestas. E, bom, vamos lá, vou te falar um pouquinho como é que isso funciona. São 3 camadas, né? Estou lendo aqui nas minhas anotações. Vou explicar a lógica de cada uma delas, mas os prompts completos, os templates exatos que eu uso, se você quiser, estão todos na minha newsletter. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você. A primeira camada que você vai fazer é o que eu chamo do setup do mentor, né? Você vai precisar reprogramar como a IA interage com você, tá? Então, ao invés dela ser o assistente que concorda com tudo, você vai criar instruções específicas para ela agir como seu mentor. E não é como qualquer mentor, um mentor socrático. Isso significa que ela não te elogia automaticamente, ela questiona suas suposições, ela identifica padrão que você provavelmente está evitando ver. E aqui o mais importante, você precisa dar permissão explícita para ela ser direta, sem rodeios. Porque senão ela vai ficar naquela de, que ideia maravilhosa, você está correto. Mesmo quando você está prestes a cometer o erro que já está fazendo por várias vezes. A segunda camada são as sessões, né? Eu uso basicamente 4 tipos de formato diferentes dependendo da situação. Então, uma que eu chamo de sessão de diagnóstico. Então, quando você está travado, mas não sabe por quê, então a IA vai analisar os padrões recentes e apontar onde você está se sabotando. A outra que eu criei é uma sessão que eu chamo de decisão. Então, eu uso muito quando eu tenho uma escolha importante a fazer. Mas ao invés da IA dar a resposta, ela vai interrogar sobre as premissas. Tipo, ok, você diz que quer isso, mas seus últimos 3 projetos apontam na direção oposta. Por quê? Aconteceu exatamente isso numa das discussões que eu tive recentemente. A outra é uma sessão de revisão. Essa é mensal que eu faço normalmente, né, desde que eu comecei. Comecei há pouco tempo essa ideia, mas está indo muito bem. Você vai comparar o que disse que ia fazer com o que realmente fez. Então a IA mostra onde você está sendo enganado sobre seu próprio progresso. E essa aqui que eu vou falar agora, que é a última, ela dói, mas ela é necessária, tá? É a sessão de provocação. Quando você precisa sair aí, eu acho que todo mundo tem esse problema de sair da zona de conforto. É basicamente você pedir para a IA para te dar aquele tapa na cara de forma verbal mesmo, né? Ou se você quiser, utiliza a IA no modo de fala, que também vai ser interessante. Bom, cada tipo vai ter uma estrutura específica de prompt. E, de novo, tudo detalhado aqui na newsletter. Aí a gente vai para a terceira camada, que é a parte de documentação. Aqui eu acho que é onde fica bem interessante. Depois de cada sessão,
você vai ter que documentar. Lógico, você vai pedir para a IA documentar para você. Então depois de cada sessão você vai documentar. Lógico, você vai pedir para a IA documentar baseado no que você conversou com ela, tá? Então vai ser data, o tipo da sessão, principais insights, o que te incomodou ouvir, né? Porque aí a IA vai usar essas mesmas sessões anteriores para afiar cada uma das provocações possíveis depois, tá? Então, o que é interessante? Você, inclusive, salvar elas e guardar na base de conhecimento se você estiver utilizando um projeto aí no Claude ou no ChatGPT. Por quê? Daí, na terceira sessão, ela já vai saber exatamente onde que ela deve apertar. Puxa, quando chegar lá na 10ª, eu não cheguei ainda, eu espero que ela conheça assim, todos os meus mecanismos de defesa melhor que eu mesmo, exatamente para trazer essas provocações. Então, nos últimos dias, né, só para falar um pouco da minha experiência, eu usei exatamente isso que eu planejei, tá? A primeira semana, vou falar que doeu pra caramba, né? As perguntas eram meio desconfortáveis. A IA, inclusive, apontava algumas coisas que eu sabia, mas preferia não admitir. Até tive vontade de mudar as instruções para ela até ser mais gentil, mas eu não fiz, né? E ainda bem que eu não fiz, que eu acho que no final das contas é melhor, é isso que eu tô buscando mesmo. Aí depois, principalmente na semana 3 e 4 desse experimento que eu tô ainda fazendo, acho que os padrões começaram a ficar mais óbvios, tanto para mim quanto para a IA, né? Exatamente para você parar de se enganar com tanta frequência, né? Eu parei, né? As decisões elas ficaram mais rápidas porque eu sei exatamente o que realmente importa. E depois de um tempo, aí que começou realmente a mover mais rápido, principalmente para o que eu faço, os meus projetos, porque nem eu nem você, acho que a gente pode perder tempo ficando de autossabotagem, né? Acho que a gente tem que identificar principalmente as oportunidades que a maioria ignora. Evitar aqueles erros que a gente já cometeu antes, acho que é bem comum isso acontecer. Então aí é como ter um conselho de mentores, né, disponível 24/7, né? Tem vezes que eu quero alguma coisa rápida e simples, eu vou lá e faço a pergunta para essa IA, para esse projeto que eu tenho. Mas acho que o melhor mesmo é porque conhece todo o meu contexto, né? E não tem ego, não tem agenda própria, né? Porque eu mesmo dei a autorização para a IA ser realmente crítica e apontar as falhas, apontar os problemas. Então, como é que você pode fazer isso hoje, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você ainda não tem um sistema de armazenamento de informações, você precisa fazer isso antes de tudo, tá? Eu vou deixar mais uma vez o link aqui embaixo, vai ter exatamente o e-mail completo que eu mandei sobre isso, tá? Então o link está aqui embaixo junto com o da newsletter. Porque sem contexto, as provocações vão acabar sendo genéricas, né? Aí com contexto completo, aí sim, vão ser provocações cirúrgicas. Então, talvez demore um tempo para você realmente poder implementar esse sistema. Porque primeiro você vai ter que começar a trazer o seu armazenamento, as suas anotações. Depois disso, aí sim, você vai adicionar as instruções desse mentor socrático que eu comentei, né? No mesmo projeto onde você colocou esse contexto. Tá? Lógico, se você não tiver nenhum plano pago, você pode abrir uma sessão, né? Ou seja, um novo chat e fazer isso, mas não é o mais recomendado. Funciona aí com o plano do ChatGPT, eu uso o Claude, eu prefiro o Claude, até eu explico um pouco do porquê eu prefiro o Claude aqui nesse vídeo, mas a ideia é você sair dessa inércia e colocar isso para frente. Aí o terceiro ponto é você começar a agendar pelo menos 30 minutos por semana mesmo para essa sessão de diagnóstico, né? E acho que aqui que vai um aviso importante, né? Se a primeira sessão não gerar nenhum insight desconfortável, talvez as instruções não estejam tão legais. Talvez seja legal você dar uma aprofundada, colocar ela para ser um pouco mais agressiva para o nível que você precisa. Então talvez você precise aí sim calibrar melhor. E olha, todos os prompts que eu coloquei aqui, os exemplos exatos que eu uso, tá tudo na newsletter, tá? Então, mais uma vez, o link é aqui abaixo. E deixa eu te falar uma verdade bem incômoda, tá? Eu acho que a maioria das pessoas usa IA para fazer as coisas mais rápido. E poucos usam para fazer as coisas melhor. Mas quase ninguém usa para pensar diferente, né? É isso eu acho que tá mudando o meu jogo, que muda realmente o jogo. Porque produtividade sem direção é só movimento, né? É eficiência sem clareza. É como se fosse assim, um desperdício otimizado. O que realmente muda a trajetória não é fazer mais, é fazer diferente. E para fazer diferente, você precisa ver diferente.
E para ver diferente, você precisa ser questionado de formas que nunca seria sozinho. Então, se você quer crescimento real, não validação, tá aqui meu link para minha newsletter. E se você implementar e não funcionar como esperado, me manda mensagem que eu vou te ajudar. Coloca comentário aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar a calibrar, tá? Se você curtiu esse vídeo, dá seu like. Se acha que tem alguém que precisa ouvir isso, compartilha. E se quiser mais conteúdo sobre IA de forma estratégica, se inscreve no canal. Valeu, te vejo no próximo vídeo.